Como lidar com pessoas tóxicas, como lidar com o medo dos relacionamentos, porque isso ainda afasta muito as pessoas dos bons relacionamentos. Muito bem. Valor Entrevista recebendo o Claudemiro, olha só, 5.0, bem vividos. Verdade. Um cara que tem uma mente extraordinária e que lida todos os dias com a melhora da qualidade de vida das pessoas. Porra, te apresentei bem agora, hein, Miro? Ficou bonito. Hã? Eu acrescentaria assim, né? Melhora de qualidade de vida das pessoas no sentido de, um exemplo de trazer a elas um grau de inteligência emocional, né? Fechou. Fechou. Com vocês, o Miro, Instituto Invictus. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez. Essa é a segunda, né? A nossa segunda entrevista. Teve uma lá no começo que eu até tenho vontade de olhar ela de novo. 2018. E... Evoluí. E a história trouxe várias conquistas maravilhosas nesse período aí, tá? Mesmo diante de um cenário adverso, né? Mesmo diante de uma adversidade que a gente viveu nesses últimos 2 anos, né? Exatamente. Miro, muito obrigado mesmo, de coração, pela tua presença aqui, é marcante. Não é minha. Dá um abraço já para Camila, para Fran. Sim, as minhas sócias. Na verdade, elas acabam nem sabendo que eu tô aqui. Mas as agendas, né? Esse negócio de agenda é muito louco. Sim. Miro, para a gente começar, você sabe que nós contamos histórias reais e inspiradoras, o canal está aí na 6ª temporada, são 5 anos de trabalho. Bacana. 480 entrevistas já produzidas. E hoje vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais do Miro. E a gente sempre começa com aquela pergunta básica, né? Voltando lá 40 anos atrás. É a infância. Vai te surpreender, cara. Na verdade. Como é que foi tua infância? Na verdade, eu nasci em Blumenau, num bairro retirado. Meus pais são naturais de Luiz Alves e meu pai veio para Blumenau à busca de emprego e daí surgiu, né, os filhos, né? Uhum. E eu tenho uma irmã. Mas um ponto bem marcante assim para mim, assim, eu poderia contar a história toda lá de trás da infância, né? Mas um ponto que é marcante para mim e que talvez vai fazer sentido para a história das pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de identificar o que elas vão ser quando crescer. E essa pergunta era uma pergunta que me incomodava muito, tá? Porque eu nunca sabia dizer para os meus tios que chegavam, quando me visitavam, perguntavam: o que tu vai ser quando crescer? E eu não sabia. E com 8 anos, eu recebi uma visita de um primo meu, Felício. Ele chegou na nossa casa e chegou com um Chevette Tubarão. Um Chevette Tubarão meu pai branco. E só que um detalhe, né? Naquela época, um cara de 18 anos, ele é 10 anos mais maduro que eu. E aí, o que chamou a atenção? Cara, eu desejei muito ser que nem ele. Uhum. Porque eu também queria. Um exemplo, é como se ele tivesse vencido. Meu pai comprou um carro zero também, no ano de 79. Bem nesse período, né? Eu sou de 71. Mas assim, vendo meu primo comprar um carro zero com 18 anos, foi uma coisa assim que me... E aí eu disse: eu quero ser igual a você. E o que eu tenho que fazer? E aí veio toda uma trajetória. Porque ele estudou num colégio, ele é natural também de Luiz Alves, os pais dele são agricultores, e ele foi estudar num colégio agrícola aqui em Camboriú. E aí, esse foi o meu desejo também de conquista, já com 8 anos. E fui atrás desse processo todo, os anos passaram, eu reprovei a minha 3ª série, e aí eu entrei numa condição muito, eu diria o seguinte, muito dolorosa, porque eu queria entrar no colégio agrícola com 15 anos. Eu faço aniversário no final do ano. Então esse desejo de querer entrar no colégio com 15 anos com 18 anos estar formado, olha como é que é essa programação mental. E todos nós temos essa capacidade. O único detalhe é que hoje eu compreendo todas as ferramentas que foram usadas aí nesse período. Mas foi muito bacana porque quando eu cheguei na 6ª série, passei da 6ª para a 7ª, eu descobri que existia um supletivo, onde eu poderia fazer 2 anos em um. E nesse período aí eu fui estudar no supletivo, no Dr. Blumenau,
E lá eu consegui recuperar aquele ano que eu havia perdido. Sim. Para entrar no colégio agrícola tem um desafio, é uma escola federal, então tem um teste de seleção. E o teste de seleção contemplava 100 vagas, mas tinha 600 candidatos do Brasil. E estava eu lá no dia do teste de seleção. E foi uma outra situação assim, bem legal, bem interessante, porque quando a gente tem um objetivo na mente, muitas vezes ele acontece antes na nossa mente e isso as pessoas não sabem. O meu objetivo era estudar lá, mas era um afinco muito grande. E aí eu cheguei lá e aí sentou logo comigo um cara do meu lado, tava meu pai que foi me levar na frente do colégio, e aí esse cara perguntava se eu tinha estudado muito, e como é que era aquilo. Eu disse, cara, eu estudei, né? E aí fomos para a primeira prova. Cara, fomos para a primeira prova e eu fui um dos quase últimos que saiu da sala. E ele foi um dos primeiros. E na ocasião ele já desceu, e como ele já conhecia meu pai ali, já tinha estado com a gente, já foi falando com meu pai, né, que foi fácil a prova e coisa. E quando eu cheguei, ele começou a perguntar as respostas que eu tinha dado para as perguntas. E ele começou a dizer, não, tu errou, cara. Tu errou, não era essa, era tal, era B ou era C, totalmente contrário daquele que eu tinha respondido. E aí, gente, meu coração disparou, pensei, ferrou, né, não vou passar. Lembra que era 100 vagas? Olha só que interessante, e eu ralei, fomos lá, fizemos todas as provas, e acredite, o resultado desse evento, ele sairia depois de algumas semanas, impresso no Diário Catarinense. E como eu morava mais numa área retirada de Blumenau, no bairro, morava no Salto do Norte, o Diário Catarinense a gente só encontrava, olha só, em 86 para 87, só encontrava na Igreja Matriz, ali embaixo na Igreja Matriz de Blumenau. E aí eu fui buscar o tal do Diário, né, Diário Catarinense. E eu, na minha mente inocente, né, o Diário foi lançado, né, esse resultado foi lançado na terça-feira. Eu fui na quarta buscar, e na quarta eles já tinham recolhido, não tinha mais, só tinha o Diário de quarta. O resto já tinha tudo sido vendido. E aí eu não achei o meu nome, pensei, pronto. E agora? Nem saiu o resultado, né? O que eu vou fazer? Aí meu pai disse, pega o ônibus e vai lá para Camboriú de novo, vai lá no colégio, né? E aí eu fui. Só que eu fui daqui de casa até o colégio, até Camboriú, vou falar para vocês, gente. Pegava o minhocão aqui na rodoviária de Blumenau, que ele entrava lá em Camboriú. Minhocão, para quem não sabe, é aquele ônibus articulado, tá? E aí, eu fui rezando daqui lá. E tinha que caminhar, assim, uma área de mais ou menos uma distância de uns 2 quilômetros a pé, do ponto onde eu saltei. E ali eu rezei muito mesmo. E cheguei lá no colégio. Aí encontrei uma pessoa que eu conhecia, que morava aqui em Blumenau também, que estudava lá. E aí ele disse, o resultado está aqui. Beleza? Aí nós fomos lá olhar o resultado. E o meu nome estava em 100º aluno. Aí o cara disse, não, mas tem alguma coisa errada, porque era só 100 vagas que tinha. Eu acho que tu não passou, cara, tem que ir lá falar na direção. Mas era para ter lançado só 100, né? Era 100 vagas, mas eu estava no cadastro 100º, eu fui o 100º aluno naquela lista lá. E aí fui falar com o diretor não, se o teu nome está na lista, tu é aprovado. Depois, mais tarde, fui descobrir que eu acabei, acho que passando, na verdade, em função da minha redação e não pelas minhas aptidões de intelecto, né? Então tinha 2 estruturas. E aquele meu amigo, né, que eu acabei conhecendo lá, ele não passou. Ele não passou. Depois ele acabou entrando no ano seguinte e a gente se encontrou de novo. Nesse período, eu desenvolvi dentro do colégio dos 3 anos do ensino médio um projeto na área comercial com plantas ornamentais. Então foram 3 anos que eu me dediquei dentro do colégio com produção de plantas ornamentais. Iniciei esse projeto lá e quando completei os 3 anos do ensino médio ali, eu tinha um negócio já dentro do colégio. E aí, como eu estava saindo do colégio, eu vendi esse negócio para o colégio e voltei para Blumenau e montei o meu negócio em casa. Aí eu já comecei já com
18 para 19 anos, com o meu negócio em casa. A empreender. A empreender. E esse negócio sustentou a minha família por 20 anos, né? Então, por 20 anos eu trabalhei no ramo agropecuário, né? Eu atendia varejo atacado, com plantas ornamentais, eu tinha produção também e vendia produtos agroveterinários, né? Então aí vendia medicamentos, vendia adubo, vendia defensivos, vendia tudo que uma agropecuária de um porte médio grande vendia. E essa trajetória foi até 2008. Eu costumo dizer que em 2005 houve uma circunstância bem interessante na minha história, porque eu fiz um negócio mal feito, essa é a frase. Hoje eu componho ela dessa forma, né? Com inteligência emocional, entendendo o que aconteceu na minha trajetória. Eu fiz um negócio mal feito e eu fui quase que pra lona, né? Uma coisa que foi muito marcante, muito interessante nessa história, eu nunca tive uma dívida maior do que o meu estoque. Então, o meu estoque, ele sempre contemplou, as minhas despesas sempre foram menores. Só que esse negócio foi equilibrado. Foi um negócio bem grande. Para você ter uma noção do tamanho do negócio, foi toda a grama que foi fornecida no antigo, para quem conhece, quem é daqui da nossa região, toda a grama e toda a ornamentação do trevo da BR-101, quando foi feito o trevo do Mercosul lá. Então, aquele negócio ali eu atendi. Eu atendi muitos paisagistas, arquitetos, atendi São Paulo, atendi clientes no Alphaville, atendi clientes no Jurerê, em Florianópolis. Ainda tenho cliente que atende lá, que é o responsável pela toda a ornamentação do Jurerê. Então, eu tinha obras grandes e tinha um faturamento legal. Só que aí aquele negócio eu fiz mal feito. Eu confiei muito no meu cliente. E essa confiança, que aí muitas vezes entra dentro daquela questão, né, que nós estávamos até comentando, né? A confiança nas pessoas é extremamente importante. Porque não é confiança nas pessoas. Porque quando eu deposito confiança na pessoa, na verdade, se trata do que eu sinto, de como que eu entendo a confiança. E aí, esse negócio eu não recebi. E por não receber em 2005, eu fiquei com medo. Essa é a palavra. Eu fiquei com medo. Se eu fechasse os olhos, eu não via futuro. Um exemplo assim, futuro que eu quero dizer assim, eu tinha medo, porque aí eu comecei a atrasar impostos, atrasei fornecedor, atrasei água, luz, telefone, aluguel, toda essa estrutura aí começou a ficar comprometida, né? E daí eu tomei uma decisão, ou eu banco os fornecedores e os meus funcionários, ou eu banco o governo, pago imposto. Sim. E aí eu optei em deixar o governo para o lado, e aí foi uma das coisas que eu admito hoje que foi uma das piores decisões. Porque essa condição gerou uma condição que me afundou mais ainda no medo, na emoção medo. Medo. Eu tinha medo, eu cheguei a tirar placa de identificação do meu negócio, da BR-470, do bairro, da cidade de Blumenau, para não divulgar anúncio em lista telefônica, tirei tudo, porque eu tinha receio que os fiscais pudessem me encontrar. E não era uma coisa assim, foi de 2005 até 2007, esse período aí, que foi um período bem delicado, assim, sabe? Consegui dar a volta, o negócio estava fluindo. Um dia minha irmã, em 2008, ela disse assim, Miro, comprei um treinamento de inteligência emocional e eu não vou poder participar, tu queres ir no meu lugar? Eu disse, eu vou. Só que eu não tenho dinheiro para te pagar, já falei para ela. Não, beleza, só vai e me substitui, porque senão eu vou perder essa grana. E aí eu fui, mas sem saber, sem ter informação do que era esse treinamento. A minha irmã, ela sempre foi uma pessoa empreendedora também, e sempre teve muito sucesso porque ela fez muitos cursos. Todos os cursos que tinha ela estava fazendo. E aí aquilo, naquele momento, me chamou a atenção, porque ela fazia muitos cursos e estava tendo sucesso. E não que eu não tinha sucesso, eu tive sucesso, só que naquele momento eu me encontrava receoso, com medo. E ela percebeu, porque aqui entra um detalhe bem importante. As pessoas que estão no nosso entorno, elas estão enxergando um potencial em nós que nós não sentimos. E essa é a diferença. Minha irmã via um potencial em mim, só que aquela experiência que eu vivi gerou em mim um estado de medo. E quando uma pessoa tem medo, ela paralisa.
Aqui entra a compreensão do medo negativo, que aí o que fez? Fez com que eu meio que paralisasse os meus negócios. E aí tá. Como é que é esse treinamento? A empresa vai entrar em contato contigo. Naquele ano, a empresa era de São Paulo, me permito falar, Fortran, né, antigo Instituto Napoleão Hill, e aí foi muito legal, porque eu recebi um e-mail falando do treinamento, só que eu não abri o e-mail. Olha só como é que é uma pessoa com medo, porque tu pensa que o medo é só daquilo que está relacionado ao negócio. Não, quando uma pessoa tem medo, isso abrange todas as áreas de atuação do ser humano. Então você, na tua saúde física, talvez vai ter receio de entrar numa academia. Você, na tua saúde social, vai ter medo de se relacionar com as pessoas. Você, na tua saúde familiar, vai ter medo de não conseguir suprir as necessidades da tua família. E aí sucessivamente vai. O medo era o mesmo. E acontecia. E aí eu não abri o e-mail achando que podia ser vírus. E aí eu descobri. Que loucura. Descobri na sexta-feira, na verdade, quinta noite, quando eu cheguei de São Paulo, eu descobri que o evento iniciava na sexta e acabava no domingo. Era 3 dias. Aí eu tomei a decisão de ligar para minha irmã e dizer que eu não iria para o treinamento. E aí você sabe como é que é irmão, né? Os irmãos, eles se tratam de uma forma muito legal, amistosa e com muita sinceridade, né? Aí ela me encheu de porquês, né? Por que tu devias ter feito? E por quê? Eu disse, tá bom, Clarice, eu vou. Aí remanejei toda a minha semana, tive que colocar um funcionário para São Paulo e fazer as entregas, porque a minha semana, gente, começava domingo ao meio-dia e acabava sábado às 19 horas. Então eu não tinha tempo de parar uma sexta-noite e ir para um evento que iniciava sexta-noite e ainda ficar num hotel lá em Jaraguá e ir embora só domingo, né? Porque tinha que trabalhar. E nessa condição, o que aconteceu? Eu fui pro evento. E lembra que eu fui lá para substituir a minha irmã porque ela ia perder a grana? E aí nesse momento eu descobri que tinha uma coisa muito estranha acontecendo comigo. Porque no desenvolvimento do treinamento eu sempre afirmava, não, mas eu estou aqui só para substituir a minha irmã. Isso aqui não faz muito sentido para o meu negócio, eu falava, porque olha como é que é a mente do ser humano. Nós dedicamos a maior parte do nosso tempo, muitas vezes, para a tua área profissional. E aí eu negligencio todas as outras. Porque olha só, eu trabalhava 18 horas por dia, feliz e ainda assim, realizado, porque eu estava provando para o meu pai e para minha mãe que eu era um cara trabalhador. Exato. Né? E eu venci, tipo assim, eu tinha as minhas conquistas, tinha minha casa nova, enfim, estávamos bem. E já tinha passado aquela crise lá do negócio, já estava voltando os negócios normais. E aí, num determinado momento do treinamento, eu descubro que a minha irmã já havia vivenciado aquele treinamento em 2007. E aí a pergunta que fica no ar é a seguinte: por que a minha irmã desejou tanto que eu estivesse lá dentro daquilo lá? Às vezes, tem pessoas que estão muito próximas de nós, que estão criando oportunidades para nós, e nós, por medo, muitas vezes por egoísmo, ou até mesmo por raiva, por não compreender essas emoções, nós não tomamos posse daquilo que está chegando. Ou seja, a oportunidade que está passando aqui na minha frente. Aquele dito, né, assim, o cavalo passou encilhado, né? Como é que eu vou perceber se o cavalo passou encilhado? Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar de bem comigo. E aí, nesse momento, eu pensei assim, aí o treinamento começou a ter outro sentido, né? Porque aí a pergunta vinha, o que a minha irmã enxergou em mim que eu ainda não havia sentido? E aí começou a minha jornada. Eu me apaixonei tanto por esse trabalho, fez tanta diferença na minha vida, que aí eu decidi estar muito próximo. E queria entender o que tinha acontecido comigo. E por querer entender, aí veio outras formações. O cara que não fazia curso, não fazia treinamento, passou a ser uma pessoa entusiasta de treinamentos. E aí, 2008, 2009, 2010, veio a formação de Practitioner em PNL, veio outros treinamentos de inteligência emocional, vieram as formação de coach, e 2011,
eu tomei a decisão de vender o meu negócio. Porque tudo que eu vivi dentro daquele treinamento de imersão lá em 2008 me fez entender que, por isso que eu mudei a frase lá, lembra que eu falei que eu fiz um mau negócio? Porque até então, o culpado do negócio era o meu próximo, era o meu semelhante, que tinha um nome e um CPF. E na verdade, não era ele o culpado, eu era o culpado. E aí eu entendi, Alan, que essa é a parte que é a parte fundamental do ser humano. Crucial. Entender responsabilidade. E aí nesse momento, eu percebi que eu era o monstro do meu negócio. Eu uso essa frase, bem essa mesmo. E aí um sábado, conversando com um cliente meu, um cliente que geralmente frequentava a loja no sábado, conversando, o cara perguntou aquela pergunta bem básica. E aí, como é que está o teu negócio? A nossa pergunta que nós chegamos aqui, como é que estão? Tu falou assim, ó, o meu ano é um ano maravilhoso, né? E eu disse, eu hoje, não por estar com 50 anos, mas eu sinto e percebo esse momento da minha vida como um momento mais especial, fantástico. E o Alan teve a mesma percepção. E aí eu comentei com ele, existe um momento do ser humano que existe o desenvolvimento ou amadurecimento cerebral. E a teoria diz que isso acontece a partir dos 40 anos. Não é 40 exato, né? Vamos pensar aqui de 35, talvez, para frente, há o amadurecimento cerebral. E aí, o que aconteceu nesse momento? Segura, porque nós vamos para o próximo bloco e no próximo bloco a gente continua abordando esse assunto que é muito interessante, sobretudo por conta de falar de uma questão que é tão comum nos dias de hoje, que é sobre o medo. O medo de dar um passo além, o medo de se autoconhecer. É isso mesmo. Né, que faz uma diferença enorme. Para você que está aí do outro lado, nós estamos conversando com o Miro, ele que é do Instituto Invictus, da cidade de Blumenau, mas atua por todo o Vale Europeu. Sim. E no nosso segundo bloco a gente vai continuar essa história do Miro. Pessoal, muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, fique agora com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Pessoal, depois desse recado do nosso patrocinador, voltamos o nosso papo aqui com o Miro. E ele agora vai finalizar aquela história do primeiro bloco. E a gente vai entrar especificamente para falar do Instituto Invictus, que é outra paixão e um sonho que o Miro conseguiu realizar. É isso aí. Bom, 2011 eu vendi o meu negócio, então. Vendi a loja e fiquei com uma parte do segmento. Eu tinha um negócio bem amplo, então eu costumo dizer que eu tinha 5 entradas, né? E em 2011 eu vendi, fiquei com uma parte desse negócio. E passei a ser o comercial dessa empresa que ministrava o evento que eu participei, né? E aí trabalhei com eles de 2011 até 2017. 2011, quando eu entrei, meu objetivo era só a venda do treinamento, né? Só que aí houve um despertar e uma curiosidade ainda maior na área de desenvolvimento do ser humano, desenvolver pessoas. E aí, sem que eu percebesse, aconteceu algo muito mágico, porque a mente ela possui 4 estágios de aprendizado. Quando você entende esses 4 estágios de aprendizado, você consegue se perceber onde você está. Mas isso é conteúdo de programação neurolinguística, tá? Ou de coach. Então, um exemplo, para você entender, eu trabalhei esses anos com essa empresa e desenvolvi uma habilidade no relacionamento comercial e também por estar organizando todos os eventos, fazendo toda a montagem, estando nos bastidores, porque pensa o seguinte, de 2011 até hoje, até nesse exato momento, tá?
Eu vou falar para você o seguinte, de 2011 até hoje, todos os meses eu participei de um evento que eu organizei ou um evento que eu comprei, quando não, 3 ou 4 eventos. Então, olha só a magnitude que é isso, tá? Mas a minha trajetória com eles foi até 2017. Aí, em 2017, houve um rompimento e eu continuei um negócio onde eu vendia treinamentos na área de desenvolvimento humano de várias empresas aqui da região. E foram alguns meses que a gente ficou atuando dessa forma. E aí, vendo o que as pessoas entregavam, eu percebi o seguinte, cara, eu tenho potencial para fazer o mesmo. E aí, 2017, uma daquelas empresas que eu acabei trazendo para ministrar treinamento aqui na região foi uma empresa de Portugal, o Instituto Anamic, da Ana Pedroso, e aí ela veio trazer esse trabalho para cá. Nessa construção desse trabalho, eu pedi que ela trouxesse uma psicóloga para o trabalho. E aí, nesse momento, chega a pessoa que se tornou a minha segunda sócia, junto no projeto do Instituto Invictus, que foi a Franciane Petter, que é a nossa psicóloga. E aí, no trabalho que ela desenvolveu, dentro desse trabalho que nós estávamos, veio a vontade de uma conversa. E eu costumo dizer que a gente foi para um cafezinho e aí construímos o início do projeto. Em setembro de 2017, surgiu o primeiro evento. E aí, de setembro de 2017 até hoje, o projeto que iniciou com um treinamento, hoje, ele contempla mais de 20 eventos. Nas mais diversas áreas de desenvolvimento humano. Nós temos hoje um instituto que nós ministramos 3 seminários. Então, seminário de inteligência emocional, seminário de prosperidade, seminário de vendas, que o Alan participou, né? Eu vou deixar aqui todos os nossos eventos têm algo que registra. Essa pulseira aqui pertence ao seminário de vendas que você participou, mas você não teve o prazer de ter uma pulseira dessa, mas então ela está aí. E a mensagem que está nessa pulseira é: tem poder quem age. E o que aconteceu? Os seminários vieram como uma estratégia comercial. Nós ministramos um treinamento na área de desenvolvimento humano de líder, que seria o Leader Training, que é ministrado no Brasil por várias outras empresas. Ministramos o segundo evento de liderança, que seria uma etapa seguinte a esse primeiro evento. Trouxemos um outro evento que trata de inteligência de adversidade, e se você procurar, adversidade é uma palavra que está na Bíblia, então é uma inteligência que o indivíduo necessariamente merece viver. Nós vivemos um processo de total adversidade nesses últimos 2 anos, então a inteligência de adversidade é fundamental no processo de desenvolvimento do ser humano. Junto com isso, a inteligência emocional. E aí houve a necessidade de produzir também formações. E aí a necessidade de produzir formações veio a formação de Practitioner em PNL. Então hoje a gente ministra a formação de prático de PNL. Ministramos a formação de coach. Ministramos agora a primeira formação de treinadores do estado de Santa Catarina, eu acredito, tá? Nós somos pioneiros no lançamento desse trabalho. Porque qual é o objetivo hoje? Nós formarmos treinadores. Pessoas que vão poder fazer o que eu e a Fran e a Camila, nós como instituto, produzimos e possamos levar a um maior número de pessoas. Então a estratégia é essa. Fora isso, a condição que a gente viveu nesses últimos 2 anos nos jogou para dentro dos treinamentos online. E aí, um exemplo ali, a gente tem mais uma turma de eventos. Basicamente, seria isso aí. A estrutura que os treinamentos do Instituto Invictus atendem hoje é uma gama muito grande da sociedade. Porque quando o ser humano... Lembra que quando eu fui para o treinamento, eu descobri uma habilidade que eu nem imaginava que existia em mim. E essa foi a grande virada. Todos os seres humanos, todas as pessoas merecem o sucesso, tá? Mas muitas vezes é necessário você dar uma virada.
Um exemplo, virar a mesa. Um exemplo é você realmente tomar a decisão. E aí vem aquela conversinha que nós estávamos tendo aqui nos bastidores, né? Como é que eu vou tomar a decisão de mudar, né? Um exemplo, como que eu vou tomar a decisão? Aqui exige uma necessidade muito grande de você compreender as emoções. E foi isso que aconteceu durante a minha história. E aí, entendendo a minha história, linkada com toda a estrutura que a programação neurolinguística trouxe, todo o conhecimento que a programação neurolinguística trouxe e que o coach trouxe, me levou a entender tudo aquilo que seria a trajetória. E fora isso tudo, ainda tem a física quântica que prova, junto com a psicologia positiva, que mostra que o ser humano tem sim a capacidade. E que muitas vezes aquelas dores que você sente, mas que você não encontra em exame nenhum, você só vai ter uma solução com a inteligência emocional. Por isso que os nossos trabalhos, eles têm uma conexão muito grande com essa estrutura, né? Sim. Dos teus treinamentos, dos teus eventos, qual é o que você tem mais carinho? Porque sempre tem, né? Sempre tem um que você olha com mais... Essa pergunta um dia foi feita para mim, assim, a minha esposa perguntou, qual dos nossos filhos tu mais tem... São conexão, 4 filhos, né? Ah, eu tenho 4 filhos, tá, gente? Ó, lembra do 4? Ó, eu tenho 4 filhos. Muitas vezes as pessoas perguntam por que o 4, né? As pessoas muitas vezes tiram foto por que o 4. Isso você só descobre dentro do Leader Training. Então, na verdade, assim, o que acontece? Quando você percebe essa estrutura acontecendo e você dá a virada e entende, você vai ver que todos fazem parte de uma coisa só. Sim. O amor, ele, no meu entendimento, ele é uma coisa só, ele é um sentimento, é algo que, na verdade, é entendido como o maior princípio. Porque quer ver uma coisa? Dentro da psicologia, um dos maiores princípios é a vida. Mas pensa um pouquinho, você daria a tua vida pelo teu filho. Por que razão? Pelo amor. Pelo amor. Então, há uma história aí de que uma pessoa passou pelo mundo aqui e por amor deu a vida a todos nós. Então, se nós observarmos, o amor é o maior recurso. Então, na verdade, assim, quando tu entende essa estrutura, você vai ver o seguinte, todos os trabalhos, até mesmo a formação, que é de treinadores, que vai ser o lançamento agora, é o nascimento de um filho. E esse amor, ele é um amor gigantesco. Mas se for falar, um exemplo assim, qual foi o primeiro evento que nós produzimos? O primeiro que nasceu foi o Leader Training. Então hoje nós como instituto já estamos próximo de 200 eventos nessa jornada aí, nesses 4 anos. E me orgulha muito ter essa conexão. E o Leader Training se torna o treinamento que mais produz transformação, que é aquela virada, a virada que muitas vezes as pessoas desejam ter. Ô Miro, para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista, nós estamos conversando com o Miro, ele que é do Instituto Invictus. Como lidar com pessoas tóxicas, como lidar com o medo dos relacionamentos, porque isso ainda afasta muito as pessoas dos bons relacionamentos. Muito bem. Pergunta boa, Miro. Eu vou usar uma frase aqui que na verdade está no poema de Fernando Pessoa. E eu recomendo que você pesquise aí o poema Morrer é Preciso. O que significa morrer é preciso? Nós não entendemos o significado muitas vezes da morte. E por não entender, por sentirmos muitas vezes medo, raiva ou egoísmo, que são emoções que nascem com o indivíduo, mas elas são interpretadas muitas vezes como negativas, o que vai acontecer nesse processo? Eu não quero que a minha esposa morra, eu não quero que os meus filhos morram, eu não quero que o meu negócio acabe, eu não quero perder as coisas. E aí, se você observar essa estrutura, você vai ver, por que eu não quero perder a minha esposa? Muitas vezes por egoísmo, por querer ela só para mim. Ou muitas vezes eu tenho medo de perder a minha esposa. E aí vem uma outra estrutura, né? Que aí a gente chama de, eu tenho ciúmes da minha esposa. Por não compreender as emoções, nós não termos essa inteligência emocional, por nós não aprendermos isso na escola, por não ser um conteúdo que nos é fornecido, dentro desses trabalhos você começa a ter a compreensão dessa estrutura. E aí vem uma coisa muito legal.
Porque quando você compreende, você desenvolve um recurso. O poema Morrer é Preciso, ele fala exatamente da compreensão do que seria a morte, né? Ou aquele estado de tristeza que muitas vezes as pessoas entram e aí não conseguem sair. Porque o que é o estado de tristeza, Alan? O estado de tristeza é a ausência de hormônios. Ou seja, a pessoa está num estado de quase morte, vamos falar assim. Porque ela não está produzindo hormônios, ela está sem produção de hormônios. E aí vem a apatia, e se ela ficar muito tempo ali dentro, vem o diagnóstico de depressão, e aí vai para fora, tá? Tantas outras coisas aí que pode ser diagnosticado, que se tornam doenças. Então, o que é importante você entender? Quando você entende que a mensagem do poema Morrer é Preciso fala exatamente disso, que para mim estar vivo aqui, para você estar aqui nesse momento, houve a morte de um óvulo e de um espermatozoide. Para existir, um exemplo, nosso alimento na mesa, né? Gaspar é campeã de produção de arroz aqui, né? É entendida também. Houve a necessidade de morrer uma semente para formar uma planta, para ir formar uma flor, para ir da flor formar o fruto e se tornar aquele arroz que é servido na nossa mesa. O algodão da roupa que nós vestimos é a mesma coisa, o mesmo processo. Houve todo um processo. E aí, se você observar a natureza, ela te mostra todo dia a necessidade de morrer. Morrer para o quê? Para um relacionamento tóxico, para um relacionamento que muitas vezes está te causando um prejuízo muito grande. E também é bíblico, se você pesquisar, que você, na verdade, veio para contemplar todas essas maravilhas que estão aqui. Por que razão que nós muitas vezes entramos num funil de entendimento que produz um estado negativo, aquele que nós realmente desejamos produzir nas nossas vidas. E aqui vem uma coisa muito importante. Quando você compreende essa estrutura, naturalmente você começa a desenvolver uma das maiores habilidades que estão presentes no ser humano, que é a inteligência emocional. Sim. Ô Miro, e outra coisa que é muito importante a gente comentar, as redes sociais do Instituto, o telefone para o pessoal entrar em contato. Muito bem. Como é que está a produção de conteúdo para 2022? O ano está só no começo. Caraca. O ano está bombando, nós estamos correndo com a produção agora até justamente da formação de treinadores, né? Então, assim, existe todo um preparo, existe uma equipe gigante, assim, até eu sou apaixonado pela nossa equipe porque são muitas mãos, tá, gente? Hoje o Instituto contempla aí uma estrutura de afiliados e pessoas que estão diretamente conectadas a nós, dentro do marketing, dentro das estruturas das redes sociais, né? E isso hoje passa de 30 pessoas envolvidas direta ou muitas vezes indiretamente com o nosso trabalho. Então, uma empresa de 4 anos que hoje tem uma magnitude assim muito legal. Eu me orgulho muito disso. As redes sociais do Instituto, eu acho que nós vamos deixar aqui. Nós temos. Você pode acessar pelo link da bio. Estão todos os nossos produtos no nosso site. Você tem uma facilidade muito grande. E ali também a gente coloca o telefone comercial. Sim. E os eventos o ano inteiro? Nós temos uma rotina de eventos que varia de uma média de 3 a 5 eventos por mês. 3 eventos é o que é a coisa mais natural de acontecer. Então, dentro dessa agenda de um ano, nós temos todos os eventos encaixados. Aí você vai ver ali que você vai ter geralmente 1, 2, 3, 5 oportunidades para você utilizar um daqueles eventos presenciais que nós estamos produzindo. Os eventos online já estão disponíveis na plataforma, você pode acessar a qualquer momento, a partir do momento que você faz a aquisição deles. É isso. Miro, gostou do papo, cara? Caraca, foi muito bom. Eu queria ver o antes e depois. A primeira entrevista lá atrás, de 2018, para essa de hoje, mas eu tenho certeza acredito que acrescentou bastante e meu desejo é que vocês tenham proveito. O que a gente percebe muito, né, pessoal, assim como o Instituto Invictus, como também o trabalho do Valor Entrevista, é que nós, graças a Deus, evoluímos bastante, né, Miro? É isso. De 2018 para cá, nós também tínhamos lá na época 100 entrevistas, hoje estamos chegando a 500 entrevistas. É isso. Né? Nós não tínhamos estúdio, hoje nós temos estúdio. Tem uma frase que eu acho que seria interessante você observar e que fique de mensagem para todos que estão assistindo ou que vão assistir num breve futuro. É a seguinte:
reflita um pouquinho. O quão você se entende líder. Essa é uma. E com relação ao teu negócio, seja ele qual for, o teu negócio está dando lucro ou ele está estabilizado? Preste atenção, porque se ele não estiver dando lucro, ele está fadado a acabar. Então é muito importante você compreender essa métrica, que é uma coisa bem básica e muito simples, tá? E se você observar a vida ela é assim, ó. Se você for agora fazer um exame cardíaco e o teu coração não estiver fazendo esse troço aqui, ó, tá? Você está muito propenso a estar fadado a morrer. Então, fica a dica. Inteligência emocional é fantástico, é o caminho para você desenvolver essas habilidades e o Instituto fica à disposição. Maravilha, dessa maneira a gente finaliza o nosso vídeo com o Miro, o Instituto Invictus, um trabalho espetacular que ele faz junto com a Fran e a Camila e toda a equipe. Sim. Miro, mais uma vez, cara, foi demais a satisfação de te receber, num espaço renovado, sim, decoração. Parabéns. Da Decorarte, do Maicon, muito obrigado, tá todo mundo adorando aqui o nosso espaço novo. Muito bom. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o PR Tattoo Studio, que é o nosso mais novo patrocinador, a DL Cor Convênios aqui em Gaspar também, mas atua por toda a região do Vale Europeu, e claro, a todos vocês que estão conectados conosco aqui no Valor Entrevista, meu muito obrigado. Aos demais patrocinadores, forte abraço, tamo junto, produzindo todos os dias. Miro, gratidão. muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Que Deus te abençoe. E que todos nós conseguimos aí, nesse ano de 2022, evoluir ainda mais. Eu acredito que Deus já abençoou. Amém. Amém. Vamos nessa. Tchau. Tchau.